Você já colocou um repertório sociocultural na sua redação e o corretor não considerou? Ou então você já recebeu a observação repertório sociocultural pouco produtivo? Pois esta aula é para salvar a sua outra área do conhecimento. Vem comigo, rumo ao 1000. Então a primeira pergunta que eu quero te responder é: o que é o repertório sociocultural? Teoricamente, repertório sociocultural pode ser um monte de coisas. Por exemplo, fatos históricos reconhecidos, referências a personagens e a personalidades já consagradas, algumas referências artísticas, por exemplo, retiradas de obras literárias, filmes, peças teatrais, séries, referências a áreas do conhecimento, por exemplo, filosofia, sociologia, linguística, geografia, biologia, psicologia, entre outras, dados retirados de estudos e pesquisas e até mesmo notícias retiradas de meios de comunicação conhecidos. No entanto, eu acho que é mais seguro que você coloque, para contar como outra área do conhecimento, aquilo que é uma disciplina. É mais reconhecível para o seu corretor você colocar alguma coisa que tenha sido uma aula. Então, tire alguma coisa do campo do direito, das artes, da educação física. Evite apoiar-se em dados e em notícias como repertório, porque às vezes o corretor pode considerar que aquilo é apenas um argumento e não a sua outra área do conhecimento. Uma das observações que os corretores colocam nas redações de vocês é que o repertório sociocultural não está produtivo. Então vamos entender o que é essa ideia de produtividade? O contrário de produtividade para o Enem é a superficialidade. Então, o que é um repertório superficial? São aquelas ideias e aquelas informações que não estão bem relacionadas, bem articuladas às ideias desenvolvidas no texto e que podem, portanto, ser eliminadas sem prejudicar o projeto de texto. Eu falo que é o chamado orégano argumentativo. Você salpica uma referência histórica sem se preocupar em explicar o que aquela referência histórica ou às vezes sociológica tem a ver com o tema. Então vamos dar uma olhada num exemplo? Olha este parágrafo. Segundo Kant, o homem é o que a educação faz dele. A situação do surdo no Brasil é precária, pois as salas de aula não têm estrutura para receber esses alunos. Ué, mas o Kant não estava escrevendo sobre surdos em sala de aula no Brasil. Essa frase dele ficou completamente desarticulada. Vou usar uma expressão meio informal, nada a ver com a discussão que é feita em seguida. Então esse repertório é superficial, não produtivo. E o que seria ser um repertório produtivo? Produtivo é um conjunto de informações que contribuem para a argumentação. Ou seja, você põe um repertório histórico, sociológico, filosófico e a partir dele promove retomadas. Então, uma primeira sugestão: colocou um repertório sociocultural na introdução, retome no desenvolvimento, aprofunde no desenvolvimento. Faça analogias, mostre semelhanças entre articulações, faça contrapontos, mostre oposições, contrastes ou associações, mostre proximidades entre aquela citação e o seu argumento. Uma das coisas mais importantes é que o seu repertório fundamente o seu argumento. O seu repertório deve suportar o argumento, ou seja, você precisa procurar um repertório sociocultural que tenha a ver com a discussão que está presente no seu texto. Nesse sentido, é muito comum que os alunos façam o chamado percurso histórico do tema. Se a gente está falando, por exemplo, de persistência da violência contra a mulher, você pode fazer um percurso histórico da legislação que protege a mulher brasileira. Isso é repertório sociocultural porque vem da história e é produtivo, porque mostra que a gente já avançou na garantia da segurança da mulher, mas a gente ainda não chegou no momento de plena tranquilidade. E aí você pode me perguntar assim: ok, Jana, eu entendi o que é um repertório sociocultural, mas como que eu torno essa outra área do conhecimento explícita e produtiva? E agora eu tenho um macetinho para vocês. Prontos para anotar? Para fazer a sua outra área do conhecimento explícita e produtiva, a gente tem um passo a passo.
Primeiro, explicite o nome da área. Coloque um adjetivo ou um substantivo que explicite, que revele qual que é a área que você quer que o seu corretor perceba. Então, por exemplo, olha, isso corresponde ao conceito do filósofo fulano de tal, ou isso foi observado no período histórico tal. Isso tem a ver com um fenômeno demográfico X. Na hora que você coloca esses adjetivos ou esses substantivos, você deixa mais claro para o corretor que existe uma outra área do conhecimento ali. Além de colocar o nome da área, eu sugiro que você dê algum detalhe daquela área. Por exemplo, me dê o autor do conceito, ou da obra em que aquele conceito foi publicado, ou o ano daquele acontecimento histórico, o contexto em que aquilo se desenvolveu, ou até mesmo o movimento histórico, literário, filosófico, sociológico de que aquela discussão faz parte. Na hora que você me dá esse detalhe, fica mais fácil para o corretor entender que você não tem decorado uma série de repertórios, que você refletiu, que você sabe de fato do que está falando. Além de colocar o nome e dar detalhe, é interessante que você explique essa referência. É necessário que você faça uma referência clara, objetiva. Lembre-se, um dos critérios de avaliação do seu texto é a capacidade de expressar os seus conhecimentos, expor os seus conhecimentos acerca daquele assunto. Por fim, já dei o nome, já detalhei, já expliquei, você vai articular com a argumentação, é a parte mais importante. Eu quero que você escreva a seguinte pergunta e passe uma canetinha marca-texto. E daí? Como essa referência se aplica ao tema no Brasil contemporâneo? Pensa, por exemplo, o Émile Durkheim não estava escrevendo sobre educação de surdos no Brasil contemporâneo. Mas como é que a ideia de escola como mecanismo de socialização secundário tem a ver com educação de surdos no Brasil contemporâneo? Então vamos ver como é que numa redação real, do mundo real, a gente tem um repertório sociocultural produtivo. Isso é a introdução de um texto. Diz assim: no século XIX, o sociólogo Émile Durkheim disseminou um pensamento segundo o qual a sociedade funciona como um organismo vivo, ou seja, todos os seus componentes deveriam viver em harmonia para que fosse possível conquistar o bem-estar social geral. Beleza, até aí é apenas o que o Émile Durkheim escreveu. Só que o Émile Durkheim não estava escrevendo sobre o Brasil contemporâneo, ele está lá no século XIX, produzindo acima de tudo sobre a sociedade francesa. Então eu preciso fazer a aplicação desse repertório à realidade brasileira. Vamos ver como é que o aluno fez isso? Sob essa óptica do pensador francês, no entanto, o Brasil caminha lentamente para atingir o equilíbrio nacional, visto que alguns setores populacionais, como os surdos, enfrentam desafios concernentes, por exemplo, a formação educacional, situação a qual fomenta maior empenho social e político para ser positivamente transformada. Ou seja, o aluno citou Émile Durkheim, colocou que ele era um sociólogo, pôs o nome da área, explicou o conceito e, por fim, aplicou isso à realidade brasileira. Só que o seu repertório sociocultural produtivo não precisa vir só na introdução, você pode colocar também no desenvolvimento. E a gente tem um exemplo no próximo parágrafo. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamento e até de agressões físicas por parte de outros alunos, ações que caracterizam o bullying. Ponto. Até aí o aluno apresentou apenas o argumento. Ele vai usar um repertório sociocultural para fundamentar esse argumento. Vamos dar uma olhada. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava: preconceito é opinião sem conhecimento. Ponto. Só que o Voltaire não estava falando sobre bullying nas escolas brasileiras. E aí agora o aluno precisa aplicar esse repertório ao tema em específico. Próxima frase. Tal máxima, mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, como a intolerância e o respeito às diferenças, como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. Ou seja, o Voltaire sozinho não falava de educação de surdos, mas o Voltaire, nesse contexto explicitamente articulado com a educação de surdos, tornou o repertório sociocultural, que é filosófico e histórico, produtivo.
Então, a aplicação desse repertório, que é histórico e filosófico ao mesmo tempo, se torna produtivo, a partir do momento em que a gente explica o que isso tem a ver com a formação educacional dos surdos no Brasil contemporâneo. Diquinha final a respeito disso. Toda vez que você fizer um repertório sociocultural histórico, é importante que você atualize a discussão. Então coloque marcadores como atualmente, na atualidade, contemporaneidade, na realidade atual. Ok, a gente já sabe agora quais são os 4 grandes quesitos para dar nota à competência 2. Tema, tese, texto dissertativo argumentativo, repertório sociocultural produtivo. Mas como é que a gente atribui nota? Lembrar, a gente tem 5 níveis de proficiência que correspondem aos 5 níveis de nota. Primeiro nível, nível 5, 200. Para você ganhar 200 na competência 2, significa que você tem um uso produtivo do repertório sociocultural e o seu texto apresenta as 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a maioria dos alunos perde ponto na competência 2 e cai para o nível 4, tira 160. Por quê? Esses alunos desenvolvem o tema por meio de uma argumentação consistente, apresentam um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, só que tem um uso superficial do repertório sociocultural, ou seja, só jogam a referência, sem articular com a argumentação. Para a sua nota cair para o nível 3, ou seja, você tirar 120 na competência número 2, isso significa que você desenvolveu o tema por meio de uma argumentação previsível, você se limitou aos clichês, ao senso comum, ou que você apresenta um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Até tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas alguma dessas partes não é bem realizada. Na introdução, por exemplo, falta tese, ou no desenvolvimento a argumentação está superficial, ou a conclusão não fecha de fato a argumentação. Acima de tudo, o que determina o nível 3 na competência número 2 é que o seu repertório sociocultural é muito limitado. Você não tem um repertório externo, você só tem repertório pessoal, experiências pessoais ou baseado nos textos motivadores. Você não consegue ir além daquilo que a coletânea te entrega. Níveis 2, que correspondem ao 80, 1, que corresponde ao 40, ou 0, significa que o seu texto não tem as principais características dos textos dissertativos argumentativos. Nível 2, você copia os textos motivadores ou o seu texto só tem 2 das 3 partes do dissertativo. Falta ou a introdução, ou o desenvolvimento, ou a conclusão. Para o nível 1, você tem o tangenciamento do tema. Você passa perto do tema, mas não fala do tema em específico. Se a gente pegar, por exemplo, desafios na formação educacional dos surdos no Brasil, o nível 1 seria não falar do Brasil ou falar das pessoas com deficiência em geral, não mencionar, por exemplo, os surdos. Por último, o nível 0, que vai zerar sua redação como um todo. Você fugiu do tema ou fugiu da tipologia textual. Você não falou nada do tema, nem passou perto dele, ou você produziu algo que não se parece com um dissertativo argumentativo. É o caso, por exemplo, de quem escreve letra de música ou poema, ou até mesmo desenha na prova. Ao longo dos meus 15 anos, sim, eu estou velha, em sala de aula, eu já percebi quais são os erros mais comuns na redação. Erro mais comum: tangenciamento ao tema. Você passa perto do tema, mas não fala exatamente dele. No Enem de 2018, por exemplo, foram os alunos que se limitaram a falar de fake news e pós-verdade, mas não falaram de um aspecto mais amplo, manipulação de informações em geral. Outro erro comum, o uso de outras tipologias textuais. É quando, por exemplo, você vai fazer uma exemplificação num parágrafo e aquele parágrafo fica mais narrativo do que dissertativo argumentativo. Erro muito frequente, a ausência da tese, que é uma das características mais importantes do texto dissertativo argumentativo. É muito comum que eu leia um texto inteiro, mas eu não consiga, por exemplo, perceber qual que é o posicionamento defendido pelo aluno. Além disso, a gente tem às vezes argumentos pouco desenvolvidos, o que a gente chama de argumento embrionário. Há apenas uma opinião e não a utilização de estratégias argumentativas para fundamentar. Não se preocupe, na nossa próxima aula sobre a competência 3, a gente vai conversar o que são as estratégias argumentativas. Não
sei se você percebeu, mas a aula de hoje foi muito concentrada na outra área do conhecimento. É porque isso é um desvio muito comum nas redações do Enem, que é a ideia de ou ausência de outra área do conhecimento ou uma outra área do conhecimento pouco produtiva. Qual que é o problema deste e de outros desvios na competência 2? Isso quase automaticamente torna a sua argumentação mais fraca, descontando também alguns pontinhos lá na competência 3. Então vamos entender como se sair bem nessa redação? Estratégias para se sair bem na competência 2 no Enem. Primeira dica, faça a paráfrase do tema. Aquilo que eu te ensinei antes, faz o vocabulário do tema, de forma que, colocando os sinônimos e os hiperônimos de cada uma das palavras-chave em todos os parágrafos, você está o tempo todo atendendo ao recorte temático presente no comando. Outra sugestão, revise as características, as partes e as estratégias dos textos dissertativos argumentativos. Não adianta só assistir às nossas videoaulas, você precisa exercitar isso. O que eu sugeriria? Leia redações nota 1000, leia editoriais, por exemplo. Os editoriais são um gênero textual de característica dissertativa-argumentativa e eles são extremamente formais, do jeito que a sua redação tem que ser. Você pode copiar as estratégias dessas redações nota 1000 e dos textos jornalísticos opinativos, que é o editorial. Truquezinho maroto para sua redação. Use pelo menos 2 áreas do conhecimento. Em teoria, você só precisa de uma área do conhecimento, mas eu tenho medo dessa uma área não ficar lá muito boa, então tenha uma segunda outra área, como se fosse uma outra área, de modo que, se essa primeira não colar, você tem a segunda de plano B. Dessa forma, você garante que pelo menos um repertório é produtivo, lembrando sempre, de nada adianta encher o seu texto de filósofo se isso não estiver relacionado à argumentação. Por causa disso, eu já vou te dar uma dica. Anota aí aquelas nossas 3 perguntinhas mágicas. Lembra delas? O que, por quê e daí? O que, por quê e daí podem ser úteis também para o seu repertório sociocultural. Uma dica importante e que depende muito mais de vocês do que de mim é ter um caderninho de ideias. Qual é a ideia? Guarde um caderninho pequeno, fácil de levar para a escola, para a sua videoaula, para onde você estiver, em que você anote filósofos, sociólogos, historiadores, conceitos geográficos, biológicos e químicos ao longo do ano. Então o que você vai fazer? Descobriu um certo conceito interessante na sociologia? Põe o conceito, põe o nome do autor e tenta pensar quais temas de redação você poderia empregar aquele conceito. Qual que é a ideia do caderninho de ideias? De tanto completar esse caderninho e consultar esse caderninho para escrever a sua redação, você vai ter um repertório sociocultural só seu, que garante que o seu repertório sociocultural é produtivo, porque foi você que construiu, não é apenas uma grande lista de frases decoradas por aí. Pronto, encerramos a competência 2. Ela é tão complexa e tão importante que eu tive que dividir em 2 aulas. Espero que a partir de hoje você só ganhe 200, até porque eu preciso do seu 200 também na competência 3, que é o tema da nossa próxima aula.